Ah, a Páscoa. Aquela data tão esperada e desejada pelas crianças, onde elas aguardam ansiosamente pelo coelhinho, que vai até suas casas e deixa ovos espalhados para elas acharem escondidos, às vezes em lugares óbvios e às vezes nem tanto. É incrível pensar que uma criatura mágica se dá o trabalho de vir todo ano com doces e chocolates para alegrar as crianças do mundo inteiro, com o motivo de comemorar Bom. Peraí, qual o verdadeiro significado da Páscoa mesmo? Ô, produção! Vocês não me avisaram que tinha que falar o verdadeiro significado, não é mesmo? Foi mal, chefinha. A gente também não sabia o verdadeiro significado. Jesus Cristo. É esse aí mesmo, chefe. O quê? Jesus. Acho que tem a ver com esse cara aí. Bom, deixa eu dar uma pesquisada. Precisamos informar melhor essas pessoas. Já voltamos com nossa programação normal. Vou te contar, hein? O que? Já voltamos? Ok. Bom, onde paramos mesmo? Sobre o verdadeiro significado, certo? Bom, a Páscoa em si tem uma origem bem diferente da que nós vemos hoje em dia. A Páscoa, ela tem um significado tão profundo, uma história tão rica e emocionante, com um propósito tão perfeito, mas que com o tempo deixou de ser erva amarga para se tornar apenas coelhos entregando ovos, chocolates, doces e guloseimas e puro lucro para quem aproveita a data de forma financeira. Bom, hoje veremos a origem da Páscoa e de toda a sua cultura. Afinal, de onde veio a origem do coelho da Páscoa, que traz ovos de chocolate para que as crianças possam procurá-los durante a Páscoa? Que isso tem a ver com o verdadeiro significado? Bom, pesquisando um pouco mais nas profundezas da interwebs, descobri que a Páscoa, como vemos hoje em dia, tem diversas origens, e que a maioria delas, para não falar todas, tem início no hemisfério norte, tendo relação direta com a primavera, a ressurreição e a fertilidade. Na cultura europeia, dando destaque principalmente para os povos germânicos, existe uma deusa pagã conhecida como Eostre, mais conhecida como a deusa do amor, da ressurreição e da fertilidade, uma deusa com uma conexão diretamente ligada à primavera. Tá, você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que o coelho tem a ver com esta deusa? Bom, como diria Jack Stripador, vamos por partes. O coelho em si representava para os povos do hemisfério norte a esperança e a renovação da vida, porque ele era um dos primeiros animais a sair do seu abrigo após um inverno com neve intensa. É um significado de renovação e ressurreição. Peraí, ressurreição, você deve estar se perguntando? Sim, tem a ver com o início da primavera. Após o inverno, tudo se volta a renascer. As flores nascem de novo, as árvores voltam a florescer, tudo se faz novo. Essa seria a ligação direta do coelho com a deusa. Não só por isso, mas também porque o coelho em si é um animal que não deixa de ser um símbolo de fertilidade, pois ele é um animal que consegue se reproduzir muito rapidamente. Bom, voltando a Eostre, diz a lenda que essa deusa estava em pleno inverno e por ter uma conexão muito forte com o coelho, ela acabou transformando um pássaro em coelho. Pelo fato de que o coelho antes era um pássaro, ele agora era um coelho que colocava ovos. Algumas outras lendas vão até um pouco mais além, dizendo que como forma de agradecimento, o coelho pintou os seus ovos com cores vivas, semelhantes às cores da primavera, e deu para essa tal deusa, e com muita felicidade, ela deu os ovos para as crianças do vilarejo próximo. Outras origens contam sobre uma mãe que, em plena Páscoa, pegava ovos de galinha, fazia furos e colocava algumas guloseimas dentro deles, e pintava eles com cores de primavera, cores vivas, e colocava esses ovos dentro de uma cesta. Assim que colocava, ela os escondia até que as crianças fossem encontrá-lo. Quando elas encontraram o cesto escondido, elas viram um coelho ao lado dele, que passou e derrubou os ovos que estavam no cesto, dando assim a origem de que era o coelho que trazia os ovos. Outra referência à deusa que temos hoje em dia para representar a própria Páscoa
é o famoso Easter egg. Easter egg, em tradução livre, seria ovo de Páscoa. Easter, Páscoa. Easter e Oster, compreende? Muito bem, eu falei sobre ervas amargas e profundidade em relação ao verdadeiro significado da Páscoa. Mas até agora eu só expliquei o que levou a Páscoa a se tornar o que vemos hoje em dia. Quer dizer então que a Páscoa tem a ver com fertilidade e essas festas pagãs? Não tem nada a ver. Na verdade, a Páscoa é bem mais complexa que isso. Ela em si é uma festa da religião cristã. Você pode estar se perguntando, que comemoração é essa? Por que ela existe? Bom, eu te respondo com apenas um versículo. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ok, eu sei, não faz sentido, mas vamos lá. Eu vou explicar. Na época de Moisés, o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, sofria muito, até que Deus ouviu o seu clamor e iniciou todo um processo de retirada do povo, rumo à terra prometida. Nesse processo de retirada do Egito, Faraó se negou diversas vezes, mesmo Deus mandando praga atrás de praga, devastando toda a terra do Egito. Na 10ª e última praga, Deus iria enviar o anjo da morte, que passaria pelo Egito e levaria o primogênito de cada família, tanto dos egípcios quanto do povo de Israel. Foi então que Deus mandou as instruções para Moisés. Cada família teria que sacrificar um cordeiro macho sem defeitos, assá-lo ao final da tarde, consumi-lo por inteiro, juntamente com ervas amargas e pães sem fermento, sem deixar restos, e pegar o seu sangue e passar nos umbrais da porta. Aquela noite o anjo passaria, e o sangue na porta serviria como sinal para que ele não entrasse. Foi assim que Faraó perdeu o seu filho, e deixou o povo de Israel ir. Muitas perguntas devem estar surgindo na sua cabeça. Perguntas como: por que ser um cordeiro? Ou por que do sangue? O que a erva amarga e os pães sem fermento tinham a ver com tudo isso? Ou até mesmo por que comemoramos isso se isso tudo foi no passado? Bom, vamos lá. O cordeiro em si é um animal manso, calmo, que não reage a qualquer situação feita contra ele. Uma representação direta de Jesus. Por isso o cordeiro tinha que ser um macho e sem defeitos, porque ele era perfeito. Temos uma referência ainda em Isaías 53, versículo 7, onde diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O sangue na porta representava o sangue de Cristo, que nos lava de todo o pecado. Sendo assim, quando o anjo da morte passasse em frente às portas e visse o sangue, não poderia passar, porque o sangue do cordeiro, ou melhor, o sangue de Cristo, nos protegia, nos lavava. As ervas amargas representavam a amargura e o sofrimento do povo, enquanto os pães sem fermento seriam uma representação de nós mesmos. O fermento representa as iniquidades cometidas por nós, que somos representados pela massa do pão. Em 1 Coríntios 5, do versículo 6 até o versículo 11, diz: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Como assim se prostituem? Bom, isso se refere ao se misturar. Veja bem. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo
que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Ou seja, a massa do pão que somos nós não deve se misturar com esse tipo de fermento. Veja em Gálatas o que é dito. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É por isso que o pão durante a Páscoa não ia fermento, pois representava toda a iniquidade. Nós comemoramos a festa da Páscoa cristã pelo fato de que Deus em si mandou celebrar essa data. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Inclusive Moisés ressalta isso mais à frente. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Apesar de toda essa representação da vinda de Jesus à Terra até o momento de sua morte, essa festa ocorre até hoje e o conceito também pode ser aplicado atualmente, porque o sangue continua nos lavando de todo o mal, nos permitindo ter saúde, fé, partilharmos isso tudo entre nós mesmos. A Páscoa em si não se comemora sozinha, é um momento de comunhão para celebrarmos a ressurreição de quem deu a sua vida por toda a humanidade. Jesus, após revelar aos seus discípulos que deixaria esse mundo, deixou claro sobre sua ressurreição e sobre ter esperança, o tempo todo tentando os confortar, demonstrando cada vez mais do seu amor e afeto. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Até mesmo Judas recebeu a oportunidade de receber o perdão, quando Jesus deu o bocado molhado para ele beber, anunciando quem o trairia, pois aquele pão era a representação do seu próprio corpo. Veja o que a Bíblia fala. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Algo profundo, algo íntimo, algo a ser comemorado, em memória daquele que se fez homem para salvar a todos e que hoje tenta ser ofuscado por ovos de chocolate e coelhos. Afinal de contas, é muito mais fácil olhar para algo doce do que para o sangue inocente derramado. Todo o lucro que as pessoas ganham vendendo chocolates e doces não é algo a ser condenável, não. Mas é triste vermos como erva amarga acabou se tornando doce e chocolate para diversas pessoas. Mas agora não é mais tristeza, pois ele ressuscitou e vive eternamente, algo que nós iremos celebrar até o fim dos tempos. Desejo a você e a sua família uma feliz Páscoa. E lembre-se, foi por você a qual ele derramou sangue. Que Deus seja louvado para todos sempre. Amém.